Bem-vindos à tomada de posse do novo Conselho de Administração do Instituto Francisco Sá Carneiro. Com os olhos no futuro, a nova equipa, eleita no dia 1 de julho, é liderada por Maria da Graça Carvalho e inclui personalidades de diferentes áreas com o objetivo de pôr o Instituto a trabalhar ao serviço de Portugal. Convidamos agora a assistir à intervenção de Francisco Pinto Balsemão, Presidente do Conselho Geral. Francisco Sá Carneiro viveu 40 e tal anos, 46 se não estou em erro, e tinha muito a dar ao país, bem como Adelina Mar da Costa. E se ele tivesse vivido, Francisco Sá Carneiro continuaria a marcar a vida política portuguesa. Acho que é impossível dizer em pormenor como, mas a minha certeza é de que, se ele tivesse vivido, Portugal estaria com certeza melhor do que está hoje. Não sei se era a vocação dele, eu acho que ele era uma pessoa muito mais de estar no terreno, de propor desafios, de provocar decisões se fosse necessário para alcançar a vitória nesses desafios. Vejo-o mais como uma pessoa de lutar por causas concretas do que estar num lugar de Presidente da República que, por definição, ou pelo menos pela Constituição que temos, não permite ao Presidente uma intervenção decisiva e permanente, a não ser que ele viesse a lutar, isto é uma hipótese que eu também tenho colocado a mim próprio, por uma alteração da Constituição, no sentido de a Constituição do sistema de governo ser presidencialista. Aliás, como sabe, isso tem vindo a ser discutido ao longo dos anos. O sistema de governo é semi-presidencialista. Há quem defenda que devia ser puramente parlamentar, há quem defenda que devia ser presidencial. Eu, pelo que eu conheci de Francisco Sá Carneiro, inclinar-me àquilo a dada altura disseste isto assim não é carne nem peixe, temos de ir para um lado ou para o outro e possivelmente optaria por um sistema de governo presidencialista. Aí sim vejo-a poder querer candidatar-se a um lugar desses. Há pouco não referi outras áreas onde eu penso que nós teríamos melhorado, e uma delas é a da justiça. Na área da justiça, que é daquelas onde estamos pior hoje em dia, eu penso que Francisco Sá Carneiro não teria de maneira nenhuma, se tivesse a exercer o poder, deixado que as coisas evoluíssem como evoluíram e teria encontrado soluções para que a justiça funcionasse em Portugal. E se a justiça funcionasse em Portugal, eu julgo que muitas das outras áreas funcionariam melhor. Outro aspecto em que eu penso que teríamos progredido e melhor seria no das relações com as antigas colónias, com os países africanos de língua oficial portuguesa. Acho que no tempo de Francisco Sá Carneiro foi quando finalmente se acabou de falar de contencioso e se passou a falar em cooperação, que essa mudança de conceito, da qual eu próprio depois também fui intérprete, por exemplo, como a viagem a Moçambique, que ficou mais ou menos famosa, em que fui recebido pelo Presidente Samora Machel, em circunstâncias que começaram muito difíceis e que acabaram da melhor maneira. Acho que por aí também teríamos avançado melhor, com mais confiança de parte a parte e com melhores resultados para os dois lados. Cooperação significa que as duas partes têm de estar interessadas e satisfeitas com os esforços que se fazem de aproximação. Acho que pelo menos haveria uma justiça maior, haveria uma clara separação entre o poder político e o poder económico, e não esta mistura algo conspícua e promíscua que existe neste momento, e que isso seria melhor para todos, quer para os cidadãos comuns que não são nem poder económico nem poder político, quer para os próprios poder político e poder económico. Preservar a memória e o legado de Francisco Sá Carneiro é um dos nossos propósitos. Não só porque Sá Carneiro era um verdadeiro líder, a quem o país muito deve na consolidação do regime democrático, como também tinha uma visão estratégica profunda para o nosso país. Já se fizeram muitos documentários sobre Francisco Sá Carneiro. Muitos discursos, muitas homenagens. Por isso é melhor avisar desde já.
Este não é mais um documentário sobre Sá Carneiro. Não serve para o lembrar, serve para nos lembrar. Sá Carneiro não foi uma figura icónica vendida em t-shirts. Não foi um herói de guerra. Por causa de um desvio na coluna nem sequer fez a tropa. Não foi um revolucionário no sentido usual. Era um burguês, de fato e gravata, católico, de, abre aspas, boas famílias. As circunstâncias em que morreu, violentas e polémicas, deram-lhe contornos de mito. E, no entanto, não foi pela forma como morreu que aqui o evocamos. Foi pela forma como viveu. Recuso-me a aceitar que o nosso povo tenha por natureza de ficar eternamente sujeito ao paternalismo de um homem, de um sistema ou de uma classe. Recuso-me a admitir que, ao contrário dos outros povos, não possamos ser capazes de conciliar a liberdade com a ordem, o progresso com a segurança, o desenvolvimento com a justiça. Numa época em que parecia só haver duas formas de estar na política, a favor da ditadura ou combatendo-a na clandestinidade, Sá Carneiro arriscou uma terceira, derrubá-la por dentro. Aos 35 anos, então, um jovem advogado na cidade do Porto aceitou ser deputado à Assembleia Nacional na qualidade de independente. Durante 4 anos fez 85 intervenções e apresentou projetos e propostas de alteração de lei a favor da liberdade de imprensa, amnistia dos presos políticos, autodeterminação dos povos das colónias, contra a censura e a polícia política. Propostas recusadas uma a uma pela maioria. Quando a última foi chumbada, uma revisão constitucional que devolvesse ao povo o direito de eleger o chefe de Estado, abandonou a Assembleia. Sá Carneiro, um deputado a sério num parlamento a fingir, tinha perdido as ilusões, mas provocado um dos primeiros grandes abalos ao regime. As linhas programáticas foram aqui várias vezes invocadas e constituem efetivamente o nosso fundamento, a nossa base como partido. Sá Carneiro chegou à política por uma via invulgar, o catolicismo. Fascina-o a teologia de Congar, a visão otimista da história de Chardin, o personalismo de Mounier. É influenciado pela doutrina social da Igreja, mas acredita também no mérito individual. Retém uma máxima que o há de acompanhar toda a vida. Proporcionar a cada pessoa segundo as suas necessidades. Exigir de cada um segundo as suas possibilidades. Quando se dá o 25 de Abril, leva estes princípios para o partido que funda 11 dias depois. Ao PPD empresta ainda outro elemento, o carisma pessoal. Num espectro político dominado por duas figuras bem implantadas no país, Álvaro Cunhal e Mário Soares, o homem que tinha contestado a ditadura, olhos nos olhos, percorre o país para falar aos portugueses que não se revêem nem no comunismo nem no socialismo. Em pouco tempo, faz do PPD a segunda força política nacional. Durante os conturbados anos do PREC, foi o porta-estandarte daqueles que se levantaram contra os excessos da Revolução e os desvios que ameaçavam a constituição de um verdadeiro Estado de Direito. Saberá adotar um estilo pragmático na busca da resolução dos problemas concretos dos portugueses. Manter-se-á sereno perante as dificuldades, naturais ou artificiais, que lhe surjam. E, simultaneamente, recusará seguir os caminhos fáceis, mas fraudulentos, da demagogia. Em 1979, consegue a primeira maioria absoluta da democracia portuguesa. À frente de uma aliança entre PSD, CDS e PPM, forma um governo verdadeiramente reformador que se bate contra a tutela do poder militar sobre a vontade popular expressa nas urnas. Inicia a abertura da economia à iniciativa privada. Desenvolve os contactos para a integração de Portugal na então Comunidade Económica Europeia. Distribui terras pelos pequenos agricultores. Morre tragicamente em 1980, mas é a ele que em boa parte devemos algumas das mais importantes conquistas políticas da década seguinte. A extinção do Conselho da Revolução, a limitação dos poderes presidenciais, o fim das nacionalizações na banca, nos seguros, nas empresas, na imprensa. Francisco Sá Carneiro lutou por um país moderno e europeu, por um Estado sustentável, descentralizado, justo e plural. Lutou pela igualdade de oportunidades, mas também pela responsabilidade individual. Foi o primeiro líder europeu a chamar um ambientalista para o governo, entre outras originalidades que fizeram dele aquilo a que alguns chamarão um homem à frente do seu tempo. Não foi consensual. Nunca o tentou ser. Não temeu defender as suas convicções, mesmo quando parecia estar sozinho,
E, no entanto, os factos provam que nunca esteve. Nos comentários a este vídeo, alguns escreverão talvez que já chega de falar de Sá Carneiro, ou que Sá Carneiro não foi assim, ou que se Sá Carneiro fosse vivo diria ou faria isto ou aquilo. Se fosse vivo, Sá Carneiro teria hoje 80 anos. E ninguém tem o poder de saber o que diria ou faria. Este pequeno filme não serve para o lembrar. Serve para nos lembrar do seu exemplo. Lembrar que vale a pena lutar com esta coragem por aquilo em que se acredita. Lembrar que a democracia não tem donos. Lembrar que Portugal muda e avança sempre que quisermos que Portugal realmente mude e avance. Medimos os desafios a enfrentar e sentimos a impaciência acumulada nos anos passados que sobre nós pode desabar. Mas não tememos os riscos, nem receamos a esperança. A força forja-se na luta, a firmeza no combate dos princípios, a coragem no enfrentar da crise. Não, esta frase não é de agora. Nem sequer foi escrita para dar um alento àqueles que ainda lutam na linha da frente no combate ao Covid-19. Esta não é uma frase de circunstância lançada para ser mediatizada. É uma frase de Francisco Sá Carneiro e tem mais de 40 anos. Mas é tão atual, faz tanto sentido hoje, que é mais uma prova de que Sá Carneiro é intemporal, dotado de uma grande visão estratégica, um verdadeiro líder a que o país muito deve na consolidação do regime democrático. E é esse um dos pilares, um dos desígnios do Instituto Francisco Sá Carneiro, preservar o legado do fundador do PPD. Relembrar quem foi, o que fez por Portugal, mostrar às gerações vindouras que há mais de 40 anos viveu um homem que pensou e construiu um Portugal de futuro. Um homem destemido e corajoso que afrontou o anterior regime e começou a consolidar o ideal de um país livre e democrático. E é transportar essa herança do passado que o Instituto enfrenta o futuro com muita confiança. A prioridade deste mandato é renovar a aposta na formação política, continuando a fazer o que de melhor se faz hoje em Portugal. Queremos construir ideias, debater conceitos, queremos ser uma instituição cada vez mais aberta à sociedade civil. Queremos ser parceiros das empresas, das associações, das instituições de ciência e de ensino superior. Queremos internacionalizar o Instituto, mas seremos cada vez mais uma instituição presente ao nível local e regional. E no ano em que evocamos os 40 anos do seu desaparecimento, recordaremos Sá Carneiro e o seu legado. Francisco Sá Carneiro não é de ninguém, não é de um partido, não é de uma organização que quer preservar o seu legado. Sá Carneiro é de todos nós, de Portugal e dos portugueses. É um património imaterial da democracia portuguesa. As instituições têm de se abrir à sociedade e, como tal, a nova equipa do Instituto Francisco Sá Carneiro é composta por Custódio Val de Gato, Gonçalo Saluce de Sampaio, Joaquim Maria Biancar de Cruz, Francisco Sousa Soares, Maria do Céu Patrão Neves, como vice-presidentes Nuno Matias, Lina Lopes e João Montenegro. Engenheira de formação, com experiência governativa, passou pela Comissão Europeia e é hoje deputada ao Parlamento Europeu. Uma vida entregue à ciência, onde as pessoas estão sempre no centro das decisões políticas. Foi este o perfil que fez de Maria da Graça Carvalho a pessoa indicada para liderar e preparar o Instituto Francisco Sá Carneiro. Francisco Sá Carneiro foi um dos maiores políticos portugueses. Um democrata, um humanista, um visionário. Mas foi também um homem de Estado, empenhado em servir os portugueses e em guiá-los nos anos conturbados do pós-25 de Abril.
A sua vida política, no entanto, começou como parlamentar ainda antes da Revolução de 1974. Em 1969, com apenas 35 anos, é convidado para a União Nacional, que aceitou integrar como independente, para vincar bem as suas divergências para com os abusos do poder vigente. Na Assembleia Nacional integra a chamada ala liberal, um grupo de deputados agrupados de forma espontânea, que se destacaram pelas iniciativas legislativas orientadas para a liberalização do regime. Sá Carneiro começou por se destacar através da sua invulgar capacidade de trabalho, produzindo avultada legislação, mas também pela acutilância das suas intervenções. Dotado de uma visão reformista ímpar, aproveita a revisão da Constituição Política de 1971 para incentivar a ala liberal a pedir na Assembleia a reintrodução do sufrágio universal para a eleição do chefe de Estado. Um mês depois da sua pretensão ser negada pela maioria do regime, abandona o Parlamento por entender que o seu mandato de deputado está comprometido. Já de volta à sua cidade natal, o Porto, continua a fazer ouvir a sua voz através dos artigos no recém-criado Semanário Expresso. Aí, através da sua coluna de opinião, chamada O Visto, apela à abstenção nas eleições de 73. Onde não há liberdade política, não pode haver sufrágio autêntico. Escreve com determinação. Em 6 de maio de 74, com Francisco Pinto Balsemão e Magalhães Mota, anuncia em conferência de imprensa a fundação do PPD, mais tarde Partido Social Democrata. A social-democracia chegava ao panorama político português. Sá Carneiro defende que a pessoa deve estar no centro e ser o destinatário de toda a atividade política. Como desde o princípio dissemos, falaremos pouco da ideologia. Falaremos mesmo pouco de Abril. Não vamos encher a boca com Abril, nem com a democracia, mas vamos trabalhar modestamente para o realizar, para fazer aquilo que os governos que nos antecederam não fizeram. E depois sim, aí estaremos para responder perante aqueles a quem é legítimo julgar Abril, a quem é legítimo julgar a democracia, a quem é legítimo julgar da justiça social, do progresso, da competência, da eficácia e da seriedade. E esses são só os portugueses, através do seu voto nas próximas eleições. Os direitos humanos, os valores da justiça e da solidariedade devem estar presentes em cada ato político. No dia 4 de dezembro de 1980, em plena campanha para as eleições presidenciais, o então primeiro-ministro de Portugal morre numa ligação aérea entre Lisboa e o Porto. Uma morte trágica, violenta, prematura. Vivemos uma oportunidade única de construir um país novo, humano e justo, e não apenas um país para alguns. Palavras de Sá Carneiro, ainda tão atuais, palavras de um político excepcional, que nunca é demais evocar, para que a memória não se apague. Francisco Sá Carneiro, 1934-1980. Para encerrar a tomada de posse do novo Conselho de Administração do Instituto Francisco Sá Carneiro, o presidente do PSD, Rui Rio, a quem pedimos que nos fale sobre a importância da sociedade civil nas instituições e o que espera do trabalho do Instituto para os próximos anos. Em primeiro lugar, queria começar por dar os parabéns, mas mais que dar os parabéns, agradecer à professora Graça Carvalho e a toda a equipa que hoje tomou posse a disponibilidade para trabalhar pelo Instituto Sá Carneiro e, indiretamente também, acabar por trabalhar para o Partido Social Democrata. A função do IPSD, agora Instituto Francisco Sá Carneiro, mas para mim muitas vezes ainda me engano, ainda digo IPSD, já não é IPSD, é Instituto Francisco Sá Carneiro. Para mim a principal função é naturalmente conseguir chamar as pessoas a uma participação política um pouco diferente daquilo que é normal, participação nos partidos. Neste caso concreto, aquilo que para mim era muito importante que o Instituto fizesse era agarrar uma lacuna que nós temos na vida partidária, que é a formação política.
Faz-se alguma formação política, mas muito pouco face àquilo que eu entendo que devia ser feito. E formação política não se entenda como formação apenas para os jovens. Entenda-se formação para toda a gente, para os mais jovens e para os menos jovens, porque nós estamos sempre a aprender na vida, ou devemos estar sempre a aprender na vida. E então, com as mutações com que a sociedade hoje se debate, então mais temos de aprender permanentemente. Temos de estar sempre disponíveis para aprender. E, portanto, a formação política é algo absolutamente vital na vida de um partido e, como digo, não é cumprida, praticamente não é cumprida em Portugal. Por isso, a aposta do Instituto Sá Carneiro na formação política é algo absolutamente vital, em minha opinião, para o futuro e, portanto, entre muitas outras atividades que entendam dever ter, nessa eu gostaria que nós iniciássemos uma nova etapa em Portugal em que há um partido político, o PSD, que tem aqui se me permitem, um braço armado para a formação política com pessoas de qualidade, como é a equipa que agora acabou de tomar posse. Quisemos desta forma iniciar uma nova etapa do Instituto com História. A história que nos lança os alicerces para o futuro. Iremos trabalhar junto dos portugueses, porque primeiro está Portugal.